Direitos dos povos. Hoje requer-se que a convicção do destino comum dos bens da terra se aplique também aos países, aos seus territórios e aos seus recursos. Se olharmos não só a partir da legitimidade da propriedade privada e dos direitos dos cidadãos de uma determinada nação, mas também a partir do primeiro princípio do destino comum dos bens, então podemos dizer que cada país é também do estrangeiro, já que os bens de um território não devem ser negados a uma pessoa necessitada que provenha de outro lugar. Pois, como ensinaram os bispos dos Estados Unidos, há direitos fundamentais que precedem qualquer sociedade, porque derivam da dignidade concedida a cada pessoa enquanto criada por Deus. Isto supõe também outra maneira de compreender as relações e o intercâmbio entre países. Se toda pessoa possui uma dignidade inalienável, se todo ser humano é meu irmão ou minha irmã, e se na realidade o mundo pertence a todos, não importa se alguém nasceu aqui ou vive fora dos confins do seu próprio país. Também a minha nação é corresponsável pelo seu desenvolvimento, embora possa cumprir tal responsabilidade de várias maneiras, acolhendo-o generosamente quando o requeira uma necessidade imperiosa, promovendo-o na sua própria terra, não desfrutando nem esvaziando de recursos naturais a países inteiros e não favorecendo sistemas corruptos que impedem o desenvolvimento digno dos povos. Isto que é válido para as nações aplica-se às diferentes regiões de cada país, entre as quais se verificam muitas vezes graves desigualdades. Entretanto, a incapacidade de reconhecer a igual dignidade humana leva, às vezes, a que as regiões mais desenvolvidas de alguns países aspirem por libertar-se do fardo das regiões mais pobres para aumentar ainda mais o seu nível de consumo. Falamos de uma nova rede nas relações internacionais, porque não é possível resolver os graves problemas do mundo pensando apenas em termos de mútua ajuda entre indivíduos ou pequenos grupos. Lembremos-nos que a desigualdade não afeta apenas os indivíduos, mas países inteiros, e obriga a pensar numa ética das relações internacionais. E a justiça exige reconhecer e respeitar não só os direitos individuais, mas também os direitos sociais e os direitos dos povos. Quanto afirmamos, implica que se assegure o direito fundamental dos povos à subsistência e ao progresso, que às vezes é fortemente dificultado pela pressão resultante da dívida externa. Em muitos casos, o pagamento da dívida não só não favorece o desenvolvimento, mas limita-o e condiciona-o intensamente. Embora se mantenha o princípio de que toda dívida legitimamente contraída deve ser paga, a maneira de cumprir este dever que muitos países pobres têm para com os países ricos não deve levar a comprometer a sua subsistência e crescimento. Trata-se, sem dúvida, de outra lógica. Se não se fizer o esforço para entrar nesta lógica, as minhas palavras parecerão um devaneio. Mas se aceita o grande princípio dos direitos que brotam de um simples fato de possuir a inalienável dignidade humana, é possível aceitar o desafio de sonhar e pensar numa humanidade diferente. É possível desejar um planeta que garanta terra, teto e trabalho para todos. Este é o verdadeiro caminho da paz, e não a estratégia insensata e míope de semear medo e desconfiança perante ameaças externas. Com efeito, a paz real e duradoura é possível só a partir de uma ética global de solidariedade e cooperação ao serviço de um futuro modelado pela interdependência e a corresponsabilidade na família humana inteira.